O senhor primeiro-ministro levou 45 minutos a dizer que o desafio é o desemprego, esquecendo-se que ele é o responsável do país há 13 anos. Senhor primeiro-ministro, só entendemos este seu discurso se é um reconhecimento ou uma crítica que está a fazer ao discurso de desresponsabilização que o MPD não lhe vai apoiar. Senhor primeiro-ministro, este orçamento devia ser o orçamento da verdade, da transparência e da honestidade. Em relação ao emprego, crescimento econômico, à pobreza e ao aumento do rendimento disponível, à segurança e à qualidade do sistema educativo, à saúde e à unificação do mercado interno, à cultura e ao desporto. Para o Orçamento de Estado para 2014, exigia-se, por isso, critério, frontalidade, justeza na distribuição dos recursos e metas execuíveis. Deste ser o 14º orçamento e não ter mais possibilidades de responsabilização. Deve também ser o orçamento da materialização das reformas económicas e estar alinhado com as legítimas aspirações do povo cabo-verdiano. Infelizmente, este é o orçamento da negação, da continuidade, desonesto, enganador e pouco transparente, que reflete as políticas de um governo esgotado e desorientado. Este orçamento é o retrato de um país com um crescimento anémico, por vezes negativo, desequilibrado a nível financeiro, endividado, sem autonomia na priorização dos investimentos públicos, pouco competitivo e marcado por um elevado desemprego, principalmente dos jovens. É um orçamento de negação da realidade. Não se vislumbra neste orçamento qualquer análise sobre o desemprego nos últimos anos. Não se faz uma única referência às políticas de combate ao desemprego. O governo não se compromete com qualquer objetivo de redução do desemprego em 2014. É um orçamento de continuidade, porque continua com as mesmas políticas que aumentaram o desemprego, diminuíram a dinâmica do crescimento econômico, retiraram o poder de compra às famílias cabo-verdianas, provocaram perda de competitividade das empresas, diminuição do investimento, degradação dos indicadores sociais e resultados negativos em cerca de 60% das empresas cabo-verdianas. Temos, sim senhor, mais dívida, mais déficit, mais desemprego, mais empresas com dificuldades, mais falências e menos crescimento econômico. É um orçamento pouco transparente. Não apresenta a situação financeira de todos os serviços e fundos autónomos, nem a da segurança social. Não tem plano de negócios das empresas com empréstimos garantidos pelo Estado, como Eletra, TACV, IFH, Enapor e ASA. Nem um estudo de viabilidade e de rentabilidade para os projetos de investimentos previstos. O Governo devia incorporar no orçamento do Estado todas as informações relevantes por força de lei, de enquadramento orçamental e do princípio da transparência da elaboração do mesmo. Este orçamento é desonesto, porque não fala a verdade. Manipula os números, esconde a real situação das finanças públicas e a verdadeira dívida pública aos cabo-verdianos. O Governo sobreestima o crescimento para poder diminuir o peso da dívida pública no PIB e assim continuar alegremente a promover uma política económica errática e sem resultados. A manipulação dos números e a desorçamentação da dívida e do déficit são evidentes, o que demonstra falta de honestidade política e incapacidade em falar a verdade aos cabo-verdianos. Dívida hoje é pela certa imposto amanhã, sobretudo quando a economia não cresce e os principais agentes, famílias e empresas, que têm a responsabilidade a pagar, estão em dificuldades inegáveis. Este orçamento não está alinhado com as legítimas aspirações dos cabo-verdianos. Afirmamo-lo com conhecimento de causa. Ouvimos muitas entidades sobre o orçamento e todas são unânimes. Estamos perante um mau orçamento e que não tem medidas de política para resolver os principais problemas do país. Este orçamento não é um orçamento amigo dos municípios. Este orçamento não reconhece o papel de proximidade que os municípios desempenham na gestão do interesse comum, no crescimento econômico e no desenvolvimento das comunidades e das ilhas. O MPD defende que os nossos municípios e as nossas cidades devem ser espaços globais, cosmopolitas, qualificados e dinâmicos do ponto de vista ambiental, organizacional
identitário e cultural, de forma a poderem atrair o turismo, novos residentes e investimentos em conexão com o mundo. Este orçamento não promove essas valências, visto que não só não dota os municípios dos recursos suficientes, como continua na lógica de ver os municípios como concorrentes, em vez de, com sentido de responsabilidade e de Estado, assumir de uma vez por todas, como estratégica, uma atitude de cooperação e de complementaridade. Os municípios e as ilhas clamam por uma verdadeira descentralização. As empresas exigem um Estado parceiro, facilitador de negócios, que tenha políticas que facilitem o acesso ao crédito, recursos humanos qualificados e acesso aos mercados. Neste orçamento, nem uma linha, nem uma medida de política para promover a melhoria do ambiente geral de negócios das empresas e melhorar os indicadores de competitividade. Apresentaram resultados negativos em 2012. Muitas estão a falir ou já faliram, e o orçamento não tem nenhuma medida de política ou programa para reanimar essas empresas ou evitar as suas falências e impedir que centenas de cabo-verdianos caiam no desemprego, o que agudizará ainda mais a difícil situação económica e social do país. Onde está no orçamento, Sr. Primeiro-Ministro? O Governo, em vez de ser parceiro com este orçamento, é um concorrente com as empresas. Concorre com as empresas no acesso ao crédito, no acesso ao mercado, persegue-os com uma administração fiscal desconfiada, mal preparada e mal estruturada, concorre na internacionalização da economia e desenha toda a política económica na promoção da estatização da economia em vez da criação do setor privado forte, dinâmico e com capacidade de criação de emprego e de riqueza. O orçamento não tem medidas compensatórias que facilitem a introdução do salário mínimo, principalmente nas ilhas periféricas. Não faz nenhuma referência à internacionalização das empresas, aos transportes interilhas e à promoção da unificação do mercado. Não indica nenhuma medida de política para promover a exportação e a consolidação do turismo. Perante todas estas evidências, são os próprios empresários, individualmente ou associações representativas, que dizem claramente em bom som: este é um mau orçamento. É um orçamento da retórica fácil, mas vazio de conteúdo e de política económica. Os jovens estão sem esperança. O desemprego tem como principal vítima a juventude. O desemprego atinge 17% da população ativa. 32% são jovens. E 19% dos licenciados estão no desemprego, sem rendimento e, naturalmente, sem esperança no futuro. Temos 38 mil cabo-verdianos desempregados e 50 mil no subemprego, o que totaliza 88 mil cabo-verdianos desempregados ou no subemprego. Os jovens exigem um governo que lhes aumente a empregabilidade e a possibilidade de um futuro risonho. Os jovens exigem uma oportunidade de formação, de continuar os seus estudos, de emprego, de acesso à habitação própria e de afirmar-se como um cidadão pleno. Devido à completa ausência do Estado, assistimos hoje pais encarregados de educação, endividados junto à banca, para poderem dar uma oportunidade de formação aos seus filhos. Muitos já não conseguem pagar as dívidas por falta de rendimento ou porque os filhos não conseguiram um primeiro emprego remunerado. Por isso, exigem que a falta de condições financeiras das suas famílias, por ausência de rendimento, não os impossibilite do sonho legítimo da formação e de uma vida condigna. Apesar da esperança da juventude cabo-verdiana num futuro melhor, há motivos para preocupação, pois este orçamento não tem medidas para a promoção de uma verdadeira igualdade de oportunidades entre os jovens, como a política de bolsa de estudos justa e transparente. Este orçamento não apresenta medidas de financiamento da educação de forma compartilhada e sustentável. Não disponibiliza novas redes de cantinas escolares, nem novas redes de residência estudantil, principalmente para aqueles centenas de jovens cabo-verdianos que saem de casa para estudar. Este orçamento não avança políticas económicas promotoras do empreendedorismo e do emprego, facilidade no acesso à habitação, seja através da aquisição ou arrendamento, e não tem medidas de política facilitadora da integração dos jovens na economia e na sociedade. Face a estas evidências, são os próprios jovens que afirmam sem ambiguidades: estamos perante um orçamento que não é amigo da juventude e não promove a igualdade de oportunidades. As famílias passam por enormes dificuldades. A perda de poder de compra é evidente. O desemprego está a aumentar e aumenta o número de pessoas vulneráveis.
O aumento brutal do IVA sobre a água, eletricidade e transportes diminuiu o rendimento disponível das famílias. E vimos hoje muitas famílias sem capacidade de ter eletricidade ou água por manifesta falta de rendimento. A introdução da taxa estatística, a subida da taxa portuária encareceram os produtos de primeira necessidade. A falta de dinâmica económica e a situação difícil das empresas está a colocar muitas famílias no desemprego e sem qualquer tipo de rendimento. Temos ainda muitas famílias monoparentais, em que as crianças ficam sem proteção e os adolescentes na rua, vítimas fáceis dos grupos violentos e das drogas. Os mais idosos, deficientes ou famílias com responsabilidade sobre crianças com profunda deficiência viram a sua vulnerabilidade aumentar nos últimos anos. O orçamento não tem medidas de política para atenuar o IVA sobre eletricidade, água ou transportes. Não tem medida de política de reposição de poder de compra, principalmente dos mais carenciados. Não tem medida de política para reforçar a parceria com as instituições de solidariedade social privadas. Não tem medidas de política para incentivar o voluntariado. Não tem medidas de política para reforçar os centros de proteção de menores e dos adolescentes. Não tem medidas de política na melhoria de acesso à assistência médica e medicamentosa, bem como na igualdade do acesso aos serviços de saúde. As organizações não governamentais e as instituições de solidariedade social, autênticos substitutos do Estado, não são acarinhadas e reforçadas com este orçamento. Tudo se mantém na mesma, como se as vulnerabilidades dos mais carenciados não tivessem aumentado nos últimos anos. São as próprias ONGs que afirmam que este orçamento não prioriza os desafortunados e os graves problemas sociais do país, com o desemprego à cabeça. Senhor Presidente, a cultura, com toda a sua potencialidade em termos de recursos que pode trazer para o país, é tratada de forma menor no orçamento. Não chega a 2% do Orçamento Geral do Estado. No entanto, tem potencial que, se for bem articulado, pode trazer recursos enormes para o país. Este orçamento não contempla anfiteatros, escolas de música, escola de dança, nem museus, para não falar na olaria, na oralidade ou no cinema. É um orçamento que passa ao lado do enorme potencial que pulsa lá fora e do enorme talento dos nossos artistas em diversas áreas. Os nossos tubarões do desporto clamam por uma política orçamental consentânea com o grau de projeção que deram ao país. A lei de mecenato não serve, é pesada e não promove o desporto. A formação desportiva tem uma verba irrisória no orçamento e o desporto não é visto como um produto com valor de mercado que pode trazer mais-valia para Cabo Verde. Os profissionais da comunicação social aguardam pela contrapartida financeira para o contrato de concessão de serviço público, pelo contrato de concessão com a Infopress, pela despartidarização dos órgãos públicos de comunicação social e incentivos aos órgãos privados. Senhor Presidente, passados 13 anos de exercício de governação, 14 orçamentos de Estado, o Governo amplifica o desemprego e diminui o crescimento. A crise internacional não é causa. Alguns indicadores, como receitas de turismo, até evoluíram positivamente. O problema está na incapacidade do Governo em perceber as mudanças no país e no mundo. A nossa opinião sobre o orçamento foi construída com a sociedade cabo-verdiana. Dialogamos de forma intensa com todos, auscultamos todos, de empresários a trabalhadores, de desportistas a homens de cultura, de ativistas sociais a trabalhadores da administração pública, dos sindicatos às organizações patronais. São unânimes. Estamos perante um mau orçamento. O país exige um outro orçamento, mais compartilhado e na base do diálogo. O Governo já não ouve ninguém. Está isolado e esgotado. Neste debate, esperamos que o Governo emende o caminho, se alinhe com os interesses de Cabo Verde e defenda o país. O país está numa encruzilhada, Sr. Primeiro-Ministro. Os desafios são enormes. O desafio da diversificação das fontes de financiamento da economia, novas parcerias, intensificação e diversificação das exportações, a reforma fiscal, da lei laboral, qualidade e empregabilidade da formação e educação, reforma do Estado, regionalização, reforço da fiscalização macroeconómica, novas políticas de turismo e novas políticas de unificação do mercado exigem uma solução. A construção do Cabo Verde dos nossos sonhos exige um outro tipo de orçamento, mais ousado,
menos centralizador, menos castrador das liberdades das famílias, das empresas e das instituições de solidariedade social. Um orçamento com reformas económicas estruturais e com uma agenda clara. Um orçamento com sentido económico, com verbas claras para a recuperação das empresas, para a diminuição dos custos de contexto das empresas, para financiar as novas redes de cantinas escolares e residências escolares, para financiar a internacionalização das empresas, da cultura, do desporto, para promover o empresariado nacional e assim criar definitivamente as bases para o rompimento da cultura assistencialista imposta ao país por este governo e por este primeiro-ministro. É possível fazer isso. É possível fazer muito mais com os mesmos recursos. O país exige um orçamento que devolva a esperança aos cidadãos cabo-verdianos. Vamos ao debate. Muito obrigado.